Queridos, amados irmãos e irmãs na fé, que bom que estamos juntos novamente. Hoje eu quero acolher, saudar vocês com as palavras bíblicas do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que nos diz o seguinte: E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Amados irmãos e irmãs, nessa semana do dia 21 de agosto até o dia 28 de agosto, nós estamos celebrando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E como é bom a gente ouvir essas palavras do livro de Gênesis, que nos lembram que todas as pessoas são parte da boa criação de Deus. Como é bom ser lembrado que toda pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. É bom saber que a vida se levanta com o sol, e a sua beleza e diversidade nos acolhe com alegria. Amados irmãos, amadas irmãs, é bom saber que podemos nos encontrar e celebrar no nome e na presença do Trino Deus. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que tenhamos todos e todas um abençoado culto na manhã de hoje. Quero começar cantando o hino de número 473 do nosso inário. 473. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Ó, pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, elevamos ao nosso Deus o nosso clamor para que a sociedade perceba que todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança do nosso Deus.
Clamamos por menos olhares de preconceito e por mais olhares de compaixão e de cuidado. Clamamos por menos barreiras físicas que impedem as pessoas com deficiência de ir e vir, e por mais acessibilidade que possibilite a autonomia. Clamamos para que vejamos menos as deficiências e mais os dons e os talentos. Clamamos por menos atitudes que incapacitam e por mais estímulos e incentivos para que exerçam a cidadania e juntos construamos um mundo mais inclusivo. Convido desta forma para clamarmos juntos pela misericórdia, pela compaixão de Deus. Cantemos juntos pelas dores desse mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Assim como estamos, eu convido para nos achegarmos a Deus em oração. Santo Deus, nos colocamos diante de Ti com fome e com sede de aprender os Teus ensinamentos e a Tua vontade. Afasta-nos da nossa ignorância e conduze-nos pelos Teus caminhos de sabedoria e de verdade. Que nossos corações e mentes sejam sempre solo fértil, para que a Tua palavra possa crescer, germinar e dar frutos. Fica conosco, é o que te pedimos, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o texto bíblico indicado para o domingo de hoje, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 56 até o versículo 69. João, capítulo 6, dos versículos 56 até o versículo 69, que diz o seguinte: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim, terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão, viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos?
Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas, mesmo assim, alguns de vocês não creram. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanharam mais. Então, ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? E Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que nos dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Até aqui, amados irmãos, palavra do Senhor, palavra de salvação. Amém. Convido para acompanharmos o próximo hino de número 380. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é o amor. Meditando um certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é o amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos e todas nós, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós estamos celebrando o 13º domingo após Pentecostes. E eu quero começar o culto de hoje fazendo uma pergunta sobre a sua história. Por acaso, você lembra de algum professor que marcou a sua caminhada de maneira especial? Por qual motivo esse professor marcou a sua história, ou essa professora? Foi pelo exemplo que deu? Foi pela maneira que te tratou? Quem é o teu professor ou a tua professora preferida? Por quê? O Evangelho de João, ele é um evangelho diferente dos outros 3 evangelhos. O Evangelho de João nos conta 7 milagres que Jesus teria feito.
Uma dessas diferenças é que o Evangelho de João está presente, no Evangelho de João, estão presentes diversos diálogos de Jesus. Jesus ensina as pessoas que se aproximavam dele, Jesus ensina os seus discípulos sempre a partir do diálogo, de perguntas, de respostas, de afirmações. Claro, sem dúvida nenhuma, Jesus usou recursos como as parábolas, os milagres também ajudaram as pessoas a crer, mas no Evangelho de João nós lemos de maneira especial que Jesus respondia às perguntas, Jesus dava explicações para as pessoas que se aproximavam dele ou também para os seus discípulos. Também para nós, cristãos e cristãs, sem dúvida nenhuma, Jesus também exerce o papel de professor como aquele que nos ensina o caminho que nos conduz até o Pai. Claro, sem dúvida nenhuma, Jesus é muito mais do que um professor. Jesus é o nosso Salvador. Mas Ele também, para nos mostrar qual é o caminho que nos conduz ao Pai, para nos ensinar, Ele também age como um professor. Aliás, um excelente professor. É inegável que para nos ensinar a respeito do reino de Deus, para nos ensinar sobre a vida eterna, sobre a salvação que só Ele, Jesus, pode nos dar, Ele exerce com maestria essa tarefa de ensinar, essa tarefa de professor. E talvez um papel muito especial no que se refere ao ensino, assim como a lembrança daquele que nós consideramos como o grande professor ou a grande professora da nossa vida, que nos deu exemplo, que nos ensinou com paciência, com insistência, que respeitou o tempo dos seus alunos, o nosso tempo, que fez da sua vida uma grande sala de aula. Talvez Jesus tenha esse papel e também muito maior, de nos dar a vida eterna. Jesus quer que nós entendamos de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, o que Ele quer nos ensinar. Que não tem salvação fora do seu caminho, que o seu caminho é o caminho do amor, do cuidado, da fraternidade. E assim como um bom professor faz com os seus alunos, Jesus insiste sempre no diálogo, na paciência, no cuidado. No texto de hoje, Jesus falou aos seus sobre comer da carne e beber do sangue dele. Jesus disse que quem comer dessa carne e quem beber desse sangue terá a vida eterna. E as pessoas que ouviam Jesus naturalmente reagiram assim como uma criança reagiria diante de uma aula complexa de filosofia. As pessoas que ouviam Jesus disseram: o que ele ensina é muito difícil, quem pode aceitar os seus ensinamentos? E volto a dizer então, Jesus como um grande professor, comprometido com o ensino e com a aprendizagem dos seus alunos, Jesus, ao revelar o seu papel no plano de salvação divina, ele traduz essas palavras, ele troca por miúdos e ele disse para os seus: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Aí parece que a gente começa a entender, começa a ficar mais fácil da nossa linguagem. E mais uma vez, Deus insiste de todas as maneiras para que nós, os seus filhos e as suas filhas, sintamos nos nossos corações o quanto Ele, o nosso Deus, nos ama. Deus insiste de todas as maneiras para que nós entendamos, sintamos esse amor
Assim como um pai, assim como uma mãe cuida dos seus filhos, assim Ele também cuida de nós. Assim Ele nos ama e assim Ele quer nos salvar. Deus nos ensinou através de gestos concretos, de milagres, de curas, da multiplicação, da libertação do povo do Egito. E o ser humano insistiu em não querer compreender essa linguagem do amor. E Jesus nos toma pela mão, nos explica, nos ensina, nos dá exemplos, nos dá sinais, nos fala através de parábolas, faz milagres e tudo o que mais for necessário para que nós creiamos de todo o coração que Ele é o Messias, o enviado de Deus ao mundo, e que fora dele não há vida, não há salvação. E por mais dura e difícil que às vezes seja a tarefa de ensinar, Jesus insiste sempre nessa tarefa, para que ninguém reprove nessa matéria por falta de dedicação do Mestre. Amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos do alimento físico, do pão, do trigo, para nos mantermos firmes e de pé. Dessa forma, Jesus, ao se apresentar como o pão que nos fará viver para sempre, nos fala também da importância de escolhermos o alimento certo para a nossa alma. Não é todo e qualquer alimento capaz de proporcionar isso. Vamos lembrar dos pilares da reforma que Lutero ressaltou. Um dos 4 pilares da reforma, Jesus disse: somente o Cristo. Somente Ele, Cristo, pode nos ofertar a salvação, essa graça, esse presente que a Bíblia nos fala e que nós acolhemos por fé. Amados irmãos, amadas irmãs, que as nossas mentes, que os nossos corações estejam sempre abertos para os ensinos de Jesus. Que Ele nos alimente física e espiritualmente, hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, eu convido para unirmos as nossas vozes, para professarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, eu convido para acompanharmos o próximo hino. Hino de número 239 do nosso inário. Graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu
tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo Jesus o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo Jesus o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo Jesus o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo Jesus o Salvador? Queridos irmãos, queridas irmãs, eu convido para nós nos unirmos em oração, convido para termos o nosso momento de oração de intercessão, oração geral da igreja. Senhor nosso Deus e Pai, alegres, gratos, nos colocamos em Tua presença. Em primeiro lugar, te agradecendo por tudo aquilo que Jesus fez por nós, por nos ensinar o caminho que leva a Ti, por nos mostrar o caminho da salvação, por nos dar o exemplo do caminho do amor e do bem. Gratos te somos, amado Pai. De maneira especial, nós queremos te pedir que nós também possamos, assim como Jesus foi para nós um mestre, nos ensinando, nos tomando pela mão, que nós possamos também, assim, exercer essa função diante de uma sociedade que precisa, bondoso Deus, aprender do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua proteção. Que nós possamos ser um pequeno Cristo para dentro da sociedade. Que a luz de Cristo brilhe na nossa vida a tal ponto que as pessoas Te reconheçam como Senhor e Salvador da humanidade. Também, amado Deus, queremos colocar em Tuas mãos essa Semana Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência e queremos Te pedir, amado Deus, dá-nos sempre sabedoria para acolhermos, para incluirmos, para lutarmos também pelo direito das pessoas e das famílias com deficiência. Que a Tua igreja, bondoso Deus, seja também porta-voz do Teu amor por essas pessoas. Sim, gratos te somos por esses tantos irmãos e irmãs que o Senhor nos deu. Dá-nos sabedoria para cuidá-los com amor e com carinho. Também queremos te pedir, cuida da nossa semana, dos desafios, cuida das questões que nos preocupam, nos angustiam, fortalece o testemunho da Tua igreja, dá sabedoria para todas as autoridades, lideranças. Sim, amado Deus, fica conosco. Ouve quando nós oramos, conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé, de maneira especial quero compartilhar também os avisos da nossa paróquia para essa semana que se inicia. Na próxima terça-feira, às 14 horas, nós teremos oficina de trabalhos manuais na comunidade Martim Lutero. E às 19 horas da terça-feira, nós temos reunião do Conselho Paroquial,
no salão do Colégio Barão do Rio Branco, terça-feira, 19h30, reunião do Conselho Paroquial. Próxima quarta-feira nós temos ensino confirmatório, pessoal do primeiro ano, às 18h15, também no salão do Colégio Sinodal. Na próxima quinta-feira, às 14h30, nós vamos recomeçar as atividades da OASE da Comunidade Evangélica do Bosque, na quinta-feira. E às 19 horas da quinta-feira nós teremos reunião do presbitério da Comunidade Evangélica do Bosque. Hoje, logo mais às 19 horas, o nosso sínodo vai promover uma live musical. Eu convido todo mundo para participar dessa live musical. Nós faremos essa live para promover a campanha de missão Vai e Vem. A campanha conhecida dos cofrinhos. E esse ano a nossa campanha ela vai ajudar, vai viabilizar um projeto que está começando junto ao Hospital Ana Nery, um projeto de capelania hospitalar. Então, lá no Hospital Ana Nery, nós queremos ter um pastor da ISLB atuando integralmente junto às pessoas que lá passam, lá fazem o seu tratamento, aos familiares, aos profissionais da área da saúde lá. Então, participem hoje às 19 horas, vai ser através do canal no YouTube, nós vamos mandar o link para todo mundo. É possível fazer a doação de forma online e também é possível passar na secretaria da nossa comunidade e deixar a sua contribuição para essa campanha. Coloque dentro do envelope, escreva do lado de fora, vai e vem, faça um cofrinho, enfim, mobilize a sua família para que a gente possa viabilizar esse projeto de capelania hospitalar junto então ao Hospital Ana Nery. Que Deus abençoe dádivas, doadores e acima de tudo também esse belíssimo projeto, essa iniciativa que está nascendo. As ofertas do culto de hoje, elas vão para o trabalho de inclusão e acessibilidade na ISLB. Caso alguém queira também passar na secretaria da nossa comunidade e deixar a sua oferta para o culto de hoje. Ela é destinada então para o trabalho de inclusão e acessibilidade. A inclusão acontece quando há respeito, acolhimento e acessibilidade. Para sermos comunidades cada vez mais inclusivas, é necessário ter formação. É necessário ter materiais de estudo e disponibilizar espaços acessíveis. Nossa gratidão pela sua oferta, que permite termos, por exemplo, inários acessíveis em braille e libras. Que Deus abençoe, então, dádivas e doadores. Quero cantar com vocês o nosso hino final do culto de hoje, hino 448 do nosso inário. 448. Lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse-lhe Jesus, Pedro, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor de Deus e do seu perdão, nem de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse Pedro sim, seguiu a Jesus, deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes
traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os outros a andar na sua luz. Como pescadores vamos arriscar, rede mar adentro o evangelho anunciar. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao final do culto de hoje. Vamos invocar e receber a bênção de Deus para que ela nos acompanhe também ao longo da nossa vida, ao longo dessa semana. Que a luz de Deus, que a luz de Jesus Cristo nosso Senhor, que a luz do Espírito Santo que brilha em nós, nos ajude a servir a Deus em conjunto, com os nossos dons, com os nossos limites, pois só assim dissiparemos as trevas e iluminaremos este mundo tão carente de gente que acolhe, que serve e que inclui. Que a bênção, o amor e a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam contigo agora e todo sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquem vocês na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sirvam a Ele com alegria e gratidão e tenham uma abençoada semana. Até mais!